Estamos no ar com o seu programa Bem-Estar Criança, aqui pelo canal NET Cidade. O tema de hoje é um tema importante aí para você que é pai, você que é mãe. Nutrição para o seu filho, para sua criança, para o seu filho e sua filha já adolescente. Hoje recebemos a Caroline Jorge, ela que é nutricionista e vai dar dicas importantes, né, do que dar para o seu filho, desde o recém-nascido até o mais já jovem aí. Caroline, tudo jóia? Tudo bem, Tadeu, com Tudo você? bem, vamos lá, Caroline. Amamentação, né? Muitas mães aí não querem amamentar os seus filhos, até por questão de estética, e acabam colocando outras coisas para os filhos. Isso é benéfico ou não? Olha, não, a amamentação ela é fundamental no desenvolvimento da criança, né? Então, nos 6 primeiros meses, ela deveria ser exclusiva, porque o leite materno ele tem todas as vitaminas, nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê, então não precisa do acréscimo de nenhum outro alimento, nenhum chá, nenhum suquinho, apenas o leite é o suficiente. Até os 6 anos, tem 6 meses, então, Isso. leite materno. Isso, até os 6 Só meses, gastar com mais alimentação nada. exclusiva. Não precisa, não vai gastar, não tem. Só Já se deixa para preocupe com gastar as fraldas, isso né? mesmo, com as fraldas. Agora uma curiosidade, Caroline. Temos muitas crianças obesas hoje a nível da Baixada, ou a nível de Santos, ou a nível, enfim, pelo que você atende aí, pelo que você sabe, tem muita criança obesa? Temos sim, bastante crianças obesas em Santos. Não só em Santos, mas no Brasil. Mas aqui a Secretaria Municipal de Esporte fez um estudo num centro de atividades físicas, né? E as crianças de 9 a 17 anos, crianças e adolescentes, né? 42,6% estavam com sobrepeso ou obesidade, ou seja, elas praticavam atividades físicas, mas mesmo assim estavam obesas ou com sobrepeso. Então, assim, é um número muito alto, nós temos que ficar atento. Quem é o principal responsável por essa obesidade das crianças? Acaba sendo os pais, né? Porque, assim, os hábitos alimentares são adquiridos na infância. Então, se desde lá, pequenininho, os pais darem o exemplo, ensinarem a comer de forma correta, a probabilidade dele se tornar um indivíduo, uma criança obesa é muito menor. Então, tá vendo aí, você pai, você mãe, às vezes você topa seu filho, desculpa o termo entupir, né? Mas você coloca nele uma série de coisas, de alimentos que não está sendo benéfico. Você está querendo até agradar ou achando que está fazendo bem, na realidade não está sendo assim tão benéfico para o seu filho, para o seu McDonald's, né? O filho adora ir no McDonald's, mas não é todo dia e toda semana que você ir no McDonald's. Sim, né? quantas vezes nós vemos na praça de alimentação aquele bebezinho e a mãe já inserindo a batata frita, o refrigerante no canudinho, e muitas vezes a criança não tem nem 1 ano. Então, assim, a gente tem que se conscientizar e conscientizar esses pais também, né? Porque não é só a obesidade, tem o diabetes, a hipertensão. Então, assim, acaba sendo um problema de saúde pública a obesidade. Temos que tomar muito cuidado com ela. Como é que vai essa questão da alimentação? Até os 6 meses, basicamente o leite materno. Após os 6 meses, o que pode começar a mãe dar para o filho? Então, nós podemos introduzir vitaminas, papinhas assim, bem batido mesmo, sem Nada nenhum... industrializado, não precisa comprar essas coisas de mercado. O ideal né? é que não compre mesmo, assim, que peça para a avó, a secretária, vamos bater uma beterraba com arroz, vamos bater uma cenoura, um inhame. Então, assim, tem muito produto saudável que nós podemos oferecer para as nossas crianças que não seja aquele potinho que você abre e dá para ele. É mais prático? Mas vamos pensar no futuro deles. Tem conservantes, muito conservante, muito aditivo químico. Já puxando o gancho, nós temos que tomar cuidado também com os sucos. Porque a mãe demanda ou para a escola ou oferece aquelas caixinhas de suco. Só que a quantidade de açúcar e a quantidade de aditivo químico que tem neles é muito grande. Então, assim, muitas mães não sabem a diferença entre um suco integral, um suco mesmo, o néctar ou o refresco. Acham que qualquer um é igual, mas não é. Quais são as diferenças? A diferença é assim, o suco integral ele tem 100% da polpa da fruta mesmo. Então, assim, esses comprados no mercado. Isso, eu estou dizendo os comprados no mercado, né? Porque então, nada melhor do que o suco mesmo feito em casa. Pegar a fruta, bater no liquidificador, fazer lá nessas máquinas que põe... Na centrífuga. E sai lá já o líquido.
esse nada substitui, Então, né? Mas tá com preguiça, que a mãe faz um monte de coisa, não tem a secretária do lar para resolver essas questões, a avózinha mora longe, ela vai no mercado comprar o suco para mandar na lancheira do filho. É Então, isso o mesmo. integral... É o melhor, assim, é um pouco mais caro? É um pouco mais caro. Mas vamos tentar alternar, né? Então, assim, ele é 100% polpa da fruta. Então, assim, é o que mais vai se assimilar, né? Chegar próximo do suco natural. Depois nós temos o suco mesmo, que daí tem 50% só da polpa da fruta, então você vê que já diminui mesmo. A grande parte que nós encontramos é o néctar. Você pode observar nas caixinhas, então tá néctar de morango, néctar de uva. Então esse daí só tem de 30% da polpa. E olha, eu vou te confidenciar, eu via lá o tal do néctar, eu achava que era o néctar, né? Você tem aquela lição, pô, é a nata, sei lá, é o principal da fruta. Eu achava que era o mais Esse é o erro da população próximo. em geral, que todo mundo fala, ai, mas eu vejo aquele suco que tá néctar, eu não posso tomar, não é saudável. Então assim, o néctar só tem 30% mesmo da polpa. Agora, o refresco é o pior de todos, tem apenas 10%. O refresco, você diz, ou refrigerante? Não, refresco mesmo, que tem alguns sucos assim, que vem em garrafinha, que você vê refresco à base, daí tem até frutas mistas, não tem uma fruta base. Só 10%. Só 10%, então o resto é tudo açúcar, aditivo, conservante. Então assim, uma opção boa é a mãe fazer o quê? Comprar aquelas garrafinhas que possa deixar armazenada. Pega um dia, tá com preguiça? Então vamos separar um dia, no domingo à noite. Então bate e congela e deixa já na geladeira. Sim. O filho vai para a escola, tira, coloca na lancheira. Na hora do intervalo do recreio já está adequado para ele tomar. E o refrigerante? Refrigerante não tem nada de fruta. Não, né? O refrigerante é o quê? Desculpa, aí vai. Refrigerante de uva, refrigerante de laranja. Tem nada de laranja e uva ali. Não tem nada, é só aquela essência, aquele corante para ficar da cor laranja ou da cor uva. Mas assim, é só aditivo químico, açúcar. Então é assim uma situação complicada, assim. Vamos deixar o refrigerante de lado, assim, vamos apresentar no final de semana, numa festinha, porque você excluir também tudo é complicado, porque senão seu filho vai chegar na casa do amiguinho e vai experimentar e vai acabar, por que minha mãe não oferece? Então, assim, a ideia não é não oferecer, é sim mostrar para ele que não é um alimento saudável, que não vai fazer bem para ele, então educar ele dessa maneira. E é possível, viu? Tem muitas crianças que, se educada na parte alimentar, né, da forma correta, eles não gostam de refrigerante. Então, assim, é bem legal, a gente tem que incentivar isso. E nós íamos conversando sobre a questão da alimentação desde criança, né? Aí 1 ano e meio, o que não dar para a criança nessa faixa de idade ainda que pode dar problemas para ela? Então, até os 2 anos, nós temos que ficar atento com os alimentos alergênicos, né? No caso, por exemplo, do peixe, né? Dos frutos do mar, da soja, do leite, apesar que o leite nós vamos conseguir identificar a intolerância logo no início da vida, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com essa parte também, né? O fruto do mar é, assim, o alimento mais alergênico que tem. E a soja, que o pessoal também coloca como um alimento importante, pode, para a criança ainda, ela pode ter... Pode, não, assim, não tem problema. Assim, por mais que a soja seja alergênica, eu não tenho encontrado ninguém que assim tenha tido problema, porque o grau de alergia que dá nela não é tão grande, pelo menos assim na maioria dos meus pacientes. Então, assim, tem muitos suquinhos à base de soja, que é bem legal para aquelas crianças intolerantes à lactose, então é uma opção. Nós temos o leite de arroz, o leite de amêndoas, que para essas crianças com intolerância à lactose vale a pena inserir. São raros os casos, né, de intolerância? Não, de intolerância à lactose é bem comum, é muito grande o caso de intolerância à lactose. Mas isso ela carrega pro resto da vida ou até uma certa idade? Olha, é muito difícil aquela criança que deixa de ter a intolerância, ela nasce e acarreta pela vida inteira. E aí não pode tomar leite, né? Não, Eu tenho meu amigo Daniel Tavares lá na Praia Grande, os 2 filhos dele têm problema com lactose. Ele é obrigado a comprar um leite lá que custa 30, 40 reais. Então, porque nessa fase
de bebê, né? As fórmulas que têm a quantidade suficiente de proteína, vitamina, minerais, para os bebês à base de soja é cara. Então, assim, acaba sendo difícil para o pai manter. Então, é uma situação complicada. Quais são as consequências, né? Às vezes o pai não sabe que o filho tem. E aí dá quais os sintomas que a criança apresenta? Então, em bebezinho... Até para o pai saber. Isso, em bebezinho começa muito a cólica, a diarreia. Então, é uma situação que, assim, o pai não sabe de onde está vindo. Então, ao levar ao pediatra, que daí sim vai começar os testes para conseguir identificar. E às vezes o pediatra também, no primeiro momento, no segundo momento, ele não vai detectar. Isso é. A primeira coisa, quando você vai no médico de alergia, ele pede para excluir o leite. Então, que o leite não só na criança, mas na população geral, ele acaba sendo alergênico. Principalmente o leite de caixinha, né? Ou do peito da mãe, né? O leite materno. Ele não é tão alergênico, porque ele não tem a quantidade de hormônio que tem no leite de caixinha, né, no industrializado. Entendi. E para quem gosta de leite, o leite é um bom alimento, de forma geral, para criança, para adolescente, para quem não tem problema com a lactose ou não? Olha, é um conflito que eu tô no momento assim estudando para conseguir ter uma opinião mais concreta, porque assim, muitos até, estou falando daí na população adulta. Tá. Então, que eu atendo, vem me questionar em relação a alergias, seja a rinite, ou rinite, ou a dor de cabeça, a enxaqueca. E quando essas pessoas retiram o leite da alimentação, a melhora é muito grande. Então, assim, eu estou num processo de estudo para formar uma opinião ainda sobre o leite. Ele é importante? É importante. Mas eu até estou lendo um livro agora que chama Leite, Alimento ou Veneno. Então, assim, que eles falam a quantidade de hormônio que as vacas estão recebendo e esse hormônio passa para o leite. Entendi. Então, atualmente eu já não sei, mas assim, para os meus pacientes adultos eu já não estou indicando tanto leite. Vamos tentar usar um substituto para realmente ver, porque tem pessoas que estão causando alergia. Leite de soja. O leite de soja está sendo uma opção que eu estou usando para substituir o leite de vaca mesmo. Entendi. Então aquele leite com achocolatado no final de tarde ou de manhã. Vamos usar no leite de soja, né? Ou tem o leite de cabra também, que a gente pode Tem a diferença do leite de saquinho para o leite de caixa e para quem mora em sítio, o leite mesmo tirado da vaca? Isso, daí sim, por exemplo, aquele leite que você tem a certeza que a vaca foi criada, né, de uma maneira saudável, comendo capim e capim assim sem agrotóxico, daí sim vai ser um leite que podemos considerar ele saudável. Agora, esses de saquinhos industrializados, que vem com aquelas vacas que tem passa por estresse mesmo, assim, de produção, porque a quantidade tem que ser muito grande, tem que produzir, justamente. Então, assim, é um leite que já vem com bastante hormônio, então, assim, temos que tomar cuidado com isso. Tentar puxar para o lado do orgânico, né, que agora está muito em pauta, assim. É ainda mais caro o valor? Mas, assim, a qualidade do alimento é muito melhor, né? Então... Tá certo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos com o segundo bloco, continuando o papo aqui com a Caroline Jorge, falando sobre alimentação. Ela que é nutricionista e empresária na área. Sai daí não, que o intervalo é rapidinho.